Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que são levadas ao ar na página do Facebook pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Que possamos, nestes breves momentos onde falamos do Evangelho de Jesus, possamos nos sintonizar em pensamento, em sentimento, enfim, vibratoriamente, e possamos nos sentir presentes e juntos, como se estivéssemos fisicamente. As lives da nossa Casa Espírita são levadas ao ar diariamente pela página do Facebook. Nós temos as lives do Evangelho que acontecem às terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas, e as lives das palestras públicas que acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Então, em todos os dias, nós da CEFIF, né, Irmã Francisca, estamos juntos de vocês para tratarmos de algum tema ligado ao Evangelho. Hoje, o nosso tema é o Ano Novo. Nos encontramos no dia 26 de dezembro, né, o Natal foi ontem, né, e hoje nós vamos falar um pouquinho do Ano Novo. O que traz para nós, né, esta data? O que ela poderia representar para cada um de nós? Este encontro, esta mudança, né, término do ano de 2020 e a entrada do ano de 2021. E a espiritualidade, né, tem uma riqueza de informações também a este respeito. Mas vamos nos preparar, não? Nos ligarmos à espiritualidade para que nós comecemos efetivamente a realização deste trabalho. Por isso, aqueles que tenham se esquecido, gostaria de lembrar, não é, de preparar, não é, a jarra, o copo, a garrafinha com água para ser fluidificada pela espiritualidade. E convido a todos, então, a fechar os seus olhos, inspirar e expirar calma e suave profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal no ambiente, abrindo a mente e o coração, a fim de nos sintonizarmos com os amigos da espiritualidade, que dirigem este trabalho do Evangelho no Centro Irmã Francisca e que se dispõem de boa vontade a estar juntos de nós, em nossos lares, nos acompanhando na realização de mais este trabalho. Que possamos estar junto destes irmãos, abertos e receptivos à sua ação magnética, a fim de que possamos, melhor proveito possamos tirar das lições desta noite. Que este Evangelho possa também servir de estímulo aos irmãos desencarnados, que são trazidos pelos amigos da espiritualidade, a fim de que eles também possam receber o aprendizado como nós e seguirem o seu caminho na erraticidade. Mestre Jesus, nós vos pedimos que permaneça conosco. Obrigado, Senhor. Que assim seja. A nossa conversa, então, é sobre o Ano Novo. Para isso, nós fomos consultar algumas obras, e a primeira delas é do livro Seara do Mestre, Na Seara do Mestre, uma obra escrita pelo espírito Pedro de Camargo, pelo espírito, não é? Pelo espírita Pedro de Camargo. Ele era vivo quando escreveu essas obras, mas ele utilizava-se do pseudônimo Vinícius, não é? Escreveu algumas obras, e na Seara do Mestre, nas Pegadas do Mestre, sim, tem um outro que agora eu não me lembro, nas Pegadas de Jesus,
no caminho de Jesus, alguma coisa assim. Mas aqui nós temos a fala dele dizendo para nós que o tempo, né, qual o concebemos, não passa de uma ilusão. Não há tempos novos nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. E ele diz isso porque justamente, né, nós temos o hábito de, nesta época do ano, nós fazermos um balanço da nossa existência, nós fazermos uma retrospectiva a partir das próprias emissoras de televisão que fazem isso habitualmente nesta época do ano, né, fazendo um apanhado de tudo que foi o ano, né, para o nosso país, né, na nossa cidade, né, ou até para a humanidade terrena. Mas aqui, né, Vinícius diz para nós que tempo como concebemos não passa de ilusão. Não tem tempos novos nem tempos velhos. Como é que fica isso? O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Esta fala dele, ela está totalmente de acordo, viu, gente, com a definição de tempo que é trazido na Gênese por Kardec. Sim? Então, tem lá um espírito, não vou saber dizer para vocês qual é este espírito, eu sei que é um astrônomo e que ele subsidiou as informações para Kardec num capítulo específico onde ele define o tempo. E o tempo, efetivamente, para a espiritualidade, não funciona como para nós aqui, não é? E o nosso tempo, efetivamente, como é dito lá na Gênese, é a eternidade. Mas nós estamos aqui encarnados e precisamos muitas vezes dividir, né, este tempo para a gente poder ter referenciais. Então isto facilita a nossa localização, o nosso posicionamento. Continua o companheiro Vinícius dizendo que o que denominamos passado, é apenas a lembrança de condições inferiores onde nós já transitamos. De outra sorte, o futuro não é mais do que a esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor. Então, efetivamente, o passado, experiências vivenciadas. Futuro é a esperança que a gente tem de alcançar uma condição sempre melhor, e acredito que isso, né, seja comum para todos nós espíritos, quer sejamos encarnados ou desencarnados. Mas aqui ele faz uma outra colocação. O presente eterno, eis a realidade. Então, nós temos aqui, efetivamente, não é, o presente, não é, a presente reencarnação, não é, a reencarnação mais importante da nossa existência, porque as anteriores, elas são só um registro histórico. Não há possibilidade de mudar aquilo que já passou. O presente não. O presente abre para nós um sem número de possibilidades de se mudar, não é, aquilo que a gente tem de melhor em nós. Não é? Por isso ele diz, o presente eterno, eis a realidade. E é com esta realidade que nós precisamos trabalhar. Mesmo que a gente divida em ciclos, não é? Mesmo que a gente faça aquela retrospectiva, faça aquele balanço. E, aliás, é muito oportuno que nós façamos este balanço, não é, e esta retrospectiva ao final de cada período, ao final de cada ciclo, para a gente poder avaliar se houve algum crescimento moral e espiritual, se houve alguma melhora íntima, não é? E quem sabe estabelecer metas para o futuro, estabelecer objetivos que possam ser alcançados para que a gente possa melhorar-se efetivamente. Então, nem passado nem futuro, o presente é eterno, né? A cada dia se abrem novas oportunidades, novas possibilidades de cada um de nós, tanto vocês que nos acompanham aqui na live, como para mim, de
possibilidades. Não é? Como diz neste outro livro, Opinião Espírita, o André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, progresso é fruto de escolha. Não é? Então, afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Então sou eu que preciso olhar a realidade do meu dia, as oportunidades que aparecem e fazer a escolha. Não é? Às vezes eu escolho até não fazer nada diferente, até continuar repetindo e fazendo as escolhas, fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas não é preciso ter consciência e fazer a escolha conscientemente. Diz o André Luiz ainda, se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Então, todos nós conhecemos a lei de causa e efeito. Né? A eventualidade da sementeira é infinita. Então, as sementes que nós temos a oportunidade de plantar, não é? De espalhar no nosso caminho, não é? Elas são infinitas. Porque infinitas são as possibilidades ou as oportunidades que Deus coloca para nós fazermos as coisas melhores. Não é? Agora, a fatalidade da colheita, isto é inalienável. Não é? A colheita, ela vai ser o resultado daquilo que eu plantei. Não tem por onde. Se eu espalhei boas sementes durante a minha vida inteira, eu vou, né, colher muitos bons frutos, provavelmente, no decorrer da minha existência e, quem sabe, até quando eu voltar para a pátria espiritual. Agora, se a minha sementeira ela foi pequena, não é? Ela foi reduzida, o que eu vou colher lá na frente? Né? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Então, se plantei bastante, vou ter abundância lá na frente. Se plantei pouco, qualquer que tenha sido a razão, a colheita vai ser minguada lá na frente, da mesma forma. E é isso que nos diz André Luiz nesta obra, Opinião Espírita. Então, eu preciso olhar os ensinamentos da espiritualidade, né, e tentar estabelecer um parâmetro para que eu possa terminar este ciclo e abrir um outro ciclo na minha existência, mesmo sabendo, não é, que é a eternidade que eu tenho diante de mim. E dentro desta importância de fazer a retrospectiva, de fazer um balanço, né, eu preciso parar um pouquinho, me recolher no final do ano e ver e refletir sobre como foi o ano para mim. Né, fazer este balanço. Da mesma forma, é extremamente importante que eu estabeleça, como eu já disse, essas metas para o ano seguinte, para que eu não viva simplesmente no piloto automático, né, sendo conduzido pela vida. Ao invés de ser o protagonista da minha existência, onde eu conduzo a minha própria vida, a minha reencarnação presente, se eu estiver no piloto automático, é a vida que vai me levando. Né? No estilo lá da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E não é bem por aí. A doutrina espírita me diz que eu preciso ser o protagonista da minha própria existência. Então, fazer este balanço no final de um ciclo e estabelecer metas e objetivos para o ciclo seguinte, elas são extremamente importantes na vida do espírito. Só que, como é que nós fazemos isto invariavelmente? E eu não fujo à regra não, viu, gente? Não é? Eu também sigo a regra de não fazer da forma como seria o mais natural. Assim, e o que seria o mais natural? Na condição de ser espiritual que eu sou, o meu balanço ele precisa ser de natureza espiritual. Quando eu vou
definir metas e objetivos, eles deveriam ser de natureza espiritual também, não é? Mas de vez em quando eu me pego, não é, agindo como todo mundo age, na maior parte das vezes, focando a atenção nas coisas da vida material. E aí, não que a gente não deva fazê-lo, mas é preciso ter cuidado, porque nós somos seres espirituais. Então, nós precisamos viver como seres espirituais e cuidar, não é, do espírito. Não esquecer a materialidade da vida, não é, cuidar, planejar, fazer o balanço, né, de como é que foi as coisas da vida material, estabelecer metas para a vida material, mas ter a consciência de que o mais importante, não é, o ser espiritual que eu sou e este balanço da minha vida espiritual. Nesta obra do Richard Simonetti, A Saúde da Alma, na lição final de ano, não é, isto efetivamente acontece. Não é? O Richard Simonetti relata, não é, aqui uma situação em que um grupo de pessoas reunidos, não é, fazia um balanço de final de ano. E uma das pessoas, não é, coloca aqui: vendi uma pequena propriedade e comprei outra maior. Não é? A outra pessoa diz: realizei o sonho do meu filho, dei-lhe um automóvel zerinho. Uma outra pessoa diz: foi um ano complicado, perdi um bom dinheiro num desastrado aval. Foi avalista, não é, de alguma operação de crédito e se deu mal por conta disso. Uma outra pessoa, não é, já diz o contrário: o meu ano foi ótimo, ampliei o meu rebanho bovino. Não é? Ao que uma outra pessoa colocou: passei por experiência terrível, fui assaltado. Até que alguém chegou, né, e perguntou para o Chico: né, e você, Chico, o que nos diz? Né, como é que foi, né, o ano para você? Ao que o médium sorriu e respondeu com a simplicidade de sempre: todo dia 31 de dezembro eu penso: ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Vejam, gente, precisa ser, né, o Chico Xavier, né, esse espírito bendito, nosso contemporâneo. Com a graça de Deus tivemos a oportunidade, mesmo distante, mas de conviver e de ouvir-lhe muitas vezes a fala, de vê-lo, né, em muitos acontecimentos. Mas veja que todos os outros fizeram colocações de ordem material. No balanço que tinham feito da sua existência, não é, alguma coisa de material que tinha acontecido. E vem o Chico para poder relembrar esta condição de ser espiritual que eu sou, né, para poder me lembrar, né, olha, né, eu agradeço por mais um ano de trabalho em que eu pude continuar no combate das minhas imperfeições. E eu? Não é? Eu faço um balanço das minhas imperfeições? Não é? O que eu não consegui controlar das minhas emoções neste ano? E quem sabe vou colocar naquelas metas para o próximo ano, não é, de coisas que eu pretendo alcançar e pretendo melhorar em mim mesmo, mas melhorar na condição de espírito que eu sou. Assim? Porque senão eu vou continuar vivendo no piloto automático. Não é? Então, preciso estar muito atento a isso. O companheiro Divaldo Pereira Franco, sim, numa mensagem de fim de ano, em 30 de dezembro de 2017, né, ele diz o seguinte para a gente: olha só, para que o ano novo seja promissor, é necessário que haja no indivíduo reais transformações para melhor.
porquanto passados os dias de sorrisos e libações, de banquetes opíparos ou não, a velha rotina retorna. Então, nós vamos passar as festas ainda, né, da próxima quinta e sexta-feira, né, a entrada, né, de 2021, mas e no dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 10 de janeiro, dia 20 de fevereiro, já passou o carnaval, acho que dia 20 de fevereiro, como é que é? Nós vamos efetivamente entrar na velha rotina? Não? Ao entrar na velha rotina, o Divaldo está dizendo para a gente, não, que eu volto à condição do piloto automático, onde a vida está me levando e não eu estou no leme deste barco, que é a minha reencarnação. Como ele diz aqui, os antigos hábitos que não foram alterados permanecem e os fenômenos existenciais seguem idêntica marcha. Então vai continuar tudo do mesmo jeito se eu não planejar a minha reencarnação. Posso planejar as coisas da vida material que eu pretendo conseguir? Com toda certeza, gente, não resta a menor dúvida, né? Nós somos espíritos vivendo no mundo material. Mas como diz o Evangelho, né, nós somos homens no mundo, estamos de passagem por este mundo. Nós não podemos atrelar, vincular a nossa existência única e exclusivamente ao alcance de bens materiais. Não é? E aqui é que eu digo para vocês, não é? Tempos atrás eu já fui fazendo uma relação daquilo que eu precisava, não é, obter no ano que vem, em 2021. E aí eu me dei conta que lá só estavam relacionados as coisas, os objetivos, as metas materiais. Não tinha nenhum deles de natureza espiritual. Não é? Ao preparar, não é, a live aqui do Evangelho, é que eu me dei conta que eu estava em débito comigo mesmo. Não é? Eu preciso ter este cuidado aqui, sim, de começar a pensar em mim como este ser espiritual. E, como diz o Divaldo aqui nesta mensagem, em 2017, ideal será que todo dia, né, nós refaçamos os nossos planos mentais, repassemos mentalmente as construções íntimas e nos proponhamos a ações edificantes que podem ser trabalhadas com naturalidade, passo a passo, sem o almejado milagre impossível da conquista sem esforço nem luta. Então, pensando nas possibilidades, não é, que eu trago, que cada um de nós traz, não é, neste balanço, não é, e no estabelecimento de objetivos e de metas para o próximo ano, o que é que eu posso estabelecer? E aí, se o balanço que eu fiz me pontua que eu não fui paciencioso suficientemente com alguém, ou com algumas pessoas, ou em determinadas circunstâncias, o que eu posso fazer para ser mais paciencioso se aquelas situações se repetirem? Se na convivência com aquela pessoa difícil, eu já tenho certeza que vou precisar, não é, de uma dose maior de paciência. Não é? Então, preciso estabelecer como metas, não é, para que a construção de paciência possa ser suficiente para a nossa convivência. Não é? Então, eu preciso doses maiores de compreensão. Então, preciso trabalhar a minha compreensão em relação àquela pessoa ou em relação àquela circunstância. Não é? Preciso de calma. Não é? A calma e a compreensão, elas vão me facilitar o exercício da paciência mais para frente.
Por quê? Se eu deixar diante de uma situação adversa, diante de uma contrariedade, que a irritação suba para a cabeça, provavelmente eu vou perder a oportunidade de entendimento com aquela pessoa. Então, eu preciso de calma, né? Eu preciso, né, sorver o golinho de água da paz, como o Chico ensina, até que a irritação consiga baixar o nível aqui dentro. Não é? Então vejam que preciso de recursos que eu, né, tenho que trabalhar mentalmente. Se eu não me propuser a fazer isto, muito provavelmente as situações vão se repetir em 2021 e eu não vou dar conta do recado novamente. Preciso também de empatia. Isto é, eu preciso me colocar no seu lugar, no lugar da outra pessoa. Se eu fosse ela, se eu vivesse o problema que ela vive, se eu tivesse as dificuldades que ela tem, será que eu não agiria da mesma forma? E aí, me colocando no lugar do outro, às vezes eu identifico que eu poderia fazer a mesma coisa que ele. Então, utilizando destes recursos, da empatia, da calma, da compreensão, muito provavelmente, quando surgir de novo aquela circunstância ou a oportunidade de convivência com aquele companheirinho ou com aquela companheirinha, o que vai acontecer? Eu estarei mais bem preparado para ser paciente diante daquela situação. Não é? E não vou, não é, devolver, não é, a admoestação, não é, a crítica, o que quer que seja, de forma grosseira, como muitas vezes eu tenho feito, não é, até os dias de hoje. Então, que tal se propor como meta, não é, para o ano que entra, não é, a compreensão, a calma, a tolerância, a empatia, a paciência. Se eu sou ciumento, se no meu balanço, não é, eu identifico que o ciúmes ainda é muito forte, e ciúmes, né, é egoísmo, é apego, né, eu quero só para mim, não quero compartilhar com os outros, que tal eu estabelecer como meta desenvolver na minha intimidade as construções do desprendimento? Não é? Às vezes eu me dou conta que sozinho eu não consigo vencer este desafio na minha intimidade. Então, quando eu já tiver essa clareza, né, que eu não consigo vencer sozinho esta dificuldade que eu trago, preciso, né, também ter a humildade de buscar ajuda terapêutica. Vou buscar ajuda, né, na casa espírita, né, no atendimento fraterno da casa espírita, né, eu vou conversar com um amigo mais experiente, um amigo ponderado, centrado, né, que possa me ajudar neste momento de dificuldade, mas muitas vezes, ainda assim, isto não é suficiente. E está aí a ciência médica, a psicanálise, que trazem recursos para poderem me auxiliar a vencer estes desafios que eu trago. Outras vezes, eu sou aquele cara pavio curto, que não leva desaforo para casa. E se no meu balanço eu identifiquei que sou esta pessoa de pavio curto, não é? Qualquer coisa, bate a porta, não é? Porta da casa, porta do armário, a porta do carro, né? Esmurra a mesa, não é? Chuta a porta. Preciso, não é, controlar as minhas emoções. Se eu sou o capitão deste barco, eu preciso ter o pleno controle das emoções que, não é, vivem aqui dentro de mim mesmo. Então é extremamente importante que eu me esforce, que eu desenvolva todos os esforços ao meu alcance, pedindo ajuda, né? Ajuda de amigos, ajuda de terceiros, ajuda terapêutica, se for o caso, para poder aprender a controlar as minhas emoções. Quando eu não tenho controle sobre as minhas próprias emoções, eu causo uma série de constrangimento para as pessoas ao meu redor. Né? E quantos não se afastam de mim por conta destes constrangimentos que eu mesmo provoco? Né?
Se eu trago na minha intimidade e identifico no balanço, não é, que eu trago nuances de vingança na minha intimidade, não é, sim, de vingança, olha só, não é, de é, não é, bateu, levou, né? Comigo é assim, bateu aqui, levou dali, não é? Então não levo desaforo para casa, não é? Preciso da mesma forma, não é, controlar as minhas emoções, sim, e preciso, né, nessas situações, né, nessas sensações que eu já pontuei para vocês, né, eu preciso ver nas suas diversas nuances, porque muitas vezes, não é, essas sensações elas estão camufladas na minha própria intimidade e eu não as reconheço com facilidade, não é? É, o, os ciúmes das coisas, não é, das pessoas, é mais forte, é mais aparente. Não é? Então, eu tenho ciúmes daquele jogo de xícara de chá, de café, não é, de porcelana chinesa que eu ganhei, não é, quando eu casei há 40 anos atrás e que está lá guardadinho na prateleira e que ninguém pode botar a mão. Não é? Tenho ciúmes dos DVDs, dos livros, não é, dos discos. Assim, ninguém pode pôr a mão. Não empresto, não dou, não troco, não vendo, não faço nada. Isto é apego. Não é? Às vezes, eu não tenho ciúmes daquela pessoa, mas eu tenho ciúmes de objetos, das coisas. Não é? Então, eu tenho que ver nas suas diversas nuances. A vingança, como eu comecei a dizer para vocês, da mesma forma. Não é? A vingança, ela de repente, ela flora aqui na minha intimidade de alguma forma, né, eu posso não ser aquele camarada que, né, alguém machucou alguém da minha família, eu vou lá e mato o outro sujeito. Não, eu já não tiro mais a vida dos outros, né, por conta, né, de manter a minha honra intacta, né, como a gente fazia antigamente nos duelos. Mas os duelos acontecem hoje em pensamento. Em pensamento, nós nos confrontamos o tempo todo, nós duelamos em pensamento toda vez que eu estou ruminando alguma coisa que o outro fez e não me agradou. Sim? Alguma situação de conflito vivenciada entre ele e eu, entre eu e ele. Então vejam que, né, eu não tenho mais a iniciativa de ir lá, né, e tirar a vida dele do duelo, ou de trocar uns sopapos com ele no meio da rua, mas o duelo em pensamento está aí. Assim, o que demonstra que eu ainda quero resolver as coisas do meu jeito, né, como a gente fazia se vingando das pessoas naquela hora. Na sua forma mais simples, a vingança, né, se manifesta quando eu digo para um filho: não te falei, praga de pai e mãe pega. Né? Vejam, isso daí, né, é o sentimento de vingança que eu estou manifestando por conta, né, de que eu passei a orientação para o filho, ele não respeitou a orientação que eu passei, ele quebrou a cara lá na frente e aí eu me divirto na hora que ele quebra a cara. É o meu sentimento de vingança que está falando mais forte nesse instante. É uma nuance dele, né? Com menor intensidade, mas não deixa de ser um sentimento de vingança. Então eu preciso me familiarizar com tudo isso. Não é? A inveja, da mesma forma, e tem pessoas, até dentro da doutrina espírita, que falam, né, da inveja branca. Inveja branca não tem problema? Tem problema, não existe inveja branca. Inveja é inveja, gente. Né? Eu quero ter aquilo que vocês têm e eu não consigo ter. Né? Eu não aceito, né, a vida, né, no seu andar natural, né, que logicamente cada um de nós, né, tem determinadas posses, tem determinadas qualidades. Muitas vezes a gente inveja a inteligência que o outro tem. Não é? Inveja, não é, as competências e as habilidades que o outro tem e que gostaria de ter. Não, cada um de nós tem.
né? Se um consegue vir e gravar uma live, o outro tem habilidades manuais, consegue consertar um chuveiro, né? Consegue consertar uma torneira, consegue consertar uma mesa, uma cadeira, que eu muitas vezes não tenho condição de fazer. As habilidades, as competências, elas estão distribuídas para todos os seres da humanidade, a não ser aqueles que têm, logicamente, a inteligência embotada, né, por limitações, né, de natureza físico-espiritual. Né? Mas todos nós temos várias competências. Não adianta eu desejar ter aquilo que eu não posso ter nesta reencarnação. Não é? E aí sentir inveja. Não é? Então veja, se eu sinto a inveja, o que eu preciso trabalhar, né, na minha intimidade no próximo ano, como proposta, né, para ser um indivíduo melhor? Obediência aos desígnios de Deus, né? Respeitar aquilo que eu trago no meu próprio planejamento reencarnatório. Resignação. Não é? Talvez eu tenha que trabalhar muito mais na minha intimidade a obediência e a resignação, para que eu possa viver com as minhas possibilidades, não é? Tanto econômico-financeiras, quanto de capacidades e competências, não é? Físicas e intelectuais. Não é? E se eu quiser ter mais, preciso estudar mais, preciso me esforçar mais, não é? Preciso às vezes trabalhar mais para poder alcançar, não é? Mais alguma competência. Então que nós possamos, para o ano que se inicia, não é? Estabelecer para nós estas metas, estes objetivos a serem alcançados, e que eles sejam possíveis efetivamente de serem alcançados. Que possamos identificar as situações de dificuldades que nós vivenciamos, não é? E pontuar para nós mesmos em que eu quero me melhorar no ano que vem. Não é? Como é que eu posso ser um espírito melhor para o ano que vem? E se alguma dificuldade ainda persistir, né, tem uma lição da espiritualidade de Jesus que deve falar sempre alto na nossa consciência e nos nossos corações. Faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Agindo dessa forma, podem ter certeza que estarão sempre no caminho certo de ter um 2021 farto, um 2021 feliz, um 2021 próspero. Próspero de benefícios que o mundo espiritual estará ofertando para vocês, né? Estará ofertando para mim, se agirmos de acordo com este ensinamento que Jesus e a espiritualidade nos traz, não é? Que possamos fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem, não é? Pautando a nossa existência com toda certeza. As bênçãos de Jesus estarão se derramando sobre todos nós, e o nosso ano o nosso, não é, ano novo será muito melhor, muito benéfico, com toda certeza. É para se pensar. E nós temos ainda mais este restinho, estes últimos dias do ano, para fazermos o nosso planejamento, ou a nossa retrospectiva, o nosso balanço e o nosso planejamento. Né? Quando a gente vai conseguir fazer tudo isso, como nos disse Vinícius, temos a eternidade pela frente. Ninguém precisa se desesperar, né? Temos todo o tempo à nossa disposição. Pensemos nisso, gente. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e nos derradeiros instantes deste nosso encontro, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, permitir que os bondosos amigos espirituais que nos acompanham em nossos lares,
possam nos envolver carinhosamente em vibrações de amor fraterno e juntos com os companheiros encarnados, trabalhadores do Centro Irmã Francisca, que se unem neste instante a fim de levar até nós estas energias renovadoras do passe, fortalecendo e reequilibrando-nos, dissipando as vibrações mais densas, mais pesadas que porventura nos estejam envolvendo, fazendo a profilaxia espiritual no ambiente doméstico. E nós vos pedimos ainda por acréscimo de misericórdia, Senhor, que se em nosso lar houver algum irmão desencarnado, vinculado a nós pelo nosso pensamento desequilibrado, que possa este companheiro ser levado aos postos de atendimento existentes na espiritualidade, onde ele possa ser acolhido, tratado, esclarecido, a fim de continuar a sua jornada na erraticidade, harmonizado também e com a consciência do caminho que ele precisa seguir. E agora, Senhor, nós nos colocamos na condição de doadores universais, assim como aqueles que têm ou que pertencem ao grupo sanguíneo O negativo, que possamos ser doadores universais de amor fraterno, depositando nas mãos de Jesus o sentimento mais puro de que possamos dispor nestes instantes, a fim de que o Mestre querido possa multiplicá-los junto ao sentimento fraterno de tantos outros irmãos em humanidade, que, como nós, vibra pelo bem de todos. E que estas vibrações, Senhor, transformadas em pétalas floridas, perfumadas, em bálsamo, possam ser levadas aos irmãos da humanidade terrena, dos dois planos da vida, a fim de que todos os irmãos, Senhor, que se encontram em lágrimas, em sofrimento, passando por dificuldades do corpo ou do espírito, possam ter satisfeitas as suas necessidades, possam ser atendidos, Senhor. Possam se sentir fortalecidos, encorajados, esperançados. Possam sentir na própria intimidade a presença de Jesus, lhes balsamizando as dores e as feridas, a fim de que todos que estejam fragilizados se sintam fortalecidos e se levantem, se dispõem a vencer os desafios da própria existência. E aqueles que têm o coração endurecido, Senhor, que possam se sensibilizar com as experiências vividas e possam perceber que nos refolhos da alma, do seu coração, vibra intensamente a centelha divina que Deus colocou na condição de amor no coração de cada um dos seus filhos. E vos agradecer, Senhor, ao final de mais um ciclo, de mais uma etapa da nossa existência,
de acordo com o calendário em que nós vivemos, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades que a misericórdia do Pai nos colocou à disposição para aprendermos a sermos melhor. E neste ano que se abre diante de nós na próxima semana, Senhor, que possamos desenvolver todos os esforços ao nosso alcance, a fim de sermos melhores, mais mansos, mais humildes, mais dóceis, mais fraternos, a fim de que cada um de nós possa dar a sua parcela de contribuição para que este mundo, o quanto antes, seja efetivamente um mundo de regeneração. Sabemos que somos muito pequenos e muito limitados ainda, Mestre Jesus. Por isso nós lhe rogamos a presença constante, a presença dos teus mensageiros juntos de nós, a fim de nos inspirar as melhores escolhas em nossas vidas. Por isso nós lhe pedimos, Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, mais uma vez, a última deste ano, prometo para vocês, que eu agradeço a vossa presença, né, a vossa participação nas lives dos Evangelhos aos sábados, onde estamos semanalmente reunidos, pelas vibrações emanadas de vocês, pelas mensagens que vocês colocam aqui no chat e que peço desculpas, não há como responder de todos, mas de coração fico imensamente agradecido pela companhia, pela convivência e pelas vibrações que vocês transmitem aí dos vossos lares. Muitíssimo obrigado a todos. Que possam passar estas festas de fim de ano, né, com muito cuidado, como nós precisamos durante todo este ano, né, por conta da pandemia, mas também, né, com muito carinho, né, pela convivência com os entes queridos aí, e que possamos continuar 2021 nesta, né, atividade aqui, fazendo as lives aos sábados, sim, nos encontrando virtualmente e recebendo o amparo de Jesus e da espiritualidade neste encontro fraterno. Assim, muitíssimo obrigado a todos vocês e até o ano que vem, se Deus assim o permitir. Até lá, gente.